Esse vídeo aqui eu vou falar então como usar o Zotero, que é um programa gratuito disponível na internet para a gente poder formatar nossa bibliografia. O primeiro passo é a gente na internet, no site do Zotero, clica aqui no Google, escreve Zotero. Vai aparecer zotero.org, a gente clica nele. Então tá aqui, o download é disponível para Windows, Linux e Macintosh. Então você vai utilizar o sistema que você quiser. No meu caso é o Linux, ele já reconhece, mas você pode escolher qual que você for. Você também pode fazer o login, criar, registrar e fazer o login, que aí você vai ter uma conta no Zotero para você poder fazer o upload e guardar sua bibliografia. Então, se você sempre usa alguns livros, você pode organizar em pastas e deixar sempre atualizado e, inclusive, compartilhar com outras pessoas. Ok? Pronto. Então, digamos que você baixou e instalou o programa Zotero. Eu vou abrir aqui. Eu estou usando o Linux, Ubuntu. Então, abro o Zotero. Ele tem essa cara aqui. Aqui são as pastas onde ele aparece. Quando você instala pela primeira vez, é importante que você venha aqui em preferências, sincronização, aí você vai associar uma conta, porque depois você pode sincronizar sempre com a internet. Tem esse botãozinho aqui do lado para sincronizar. Vamos lá. Então, digamos que eu quero agora, eu vou pegar algum exemplo, eu vou pegar esses 3 exemplos de bibliografia, certo? Vou pegar só o Brandão. Copiar. Digamos que ele tivesse aqui. Então, esse é o padrão da ABNT. Eu quero colocar isso no Zotero para o Zotero poder formatar da forma que eu quiser. Então, eu vou aqui criar um novo item. Eu estou aqui nessa pasta Guia Chicago que eu criei para isso. Mas tanto faz, eu posso copiar de um lugar para outro. Depois eu mostro como é que faz isso. Então eu crio um novo item, é um livro. Aí aparece aqui as opções. Título, qual é o título do livro? Então, o Divino, o Santo e a Senhora. Vou recortar, Ctrl X, Ctrl V aqui, sem o ponto final. Depois a próxima informação, autor. O último nome, então Brandão. Então a gente escreve Brandão. E o primeiro nome, Carlos Rodrigues. Já tinha até aqui, inclusive. Enter. Pronto. Então eu já tenho o título, autor, Brandão Carlos Rodrigues. Qual é a próxima informação? Rio de Janeiro, que é aqui. Lugar. Ok? Então, Rio de Janeiro. Enter. Funarte. Editor. Funarte. Enter. Ano 1978. Data 1978. Pronto. Vou desfazer tudo que eu fiz aqui só para poder ficar. Esse é o padrão que eu copiei da BNT. Aqui aparece dentro da minha pasta o Divino, Santo e a Senhora, autor Brandão. Aqui as informações dele. Se eu clicar com o botão direito do mouse, tem algumas opções. Eu vou clicar aqui o seguinte: criar bibliografia a partir do item selecionado. Selecionei só ele. Pronto. E o estilo da citação. Tem vários estilos que a gente pode inclusive gerenciar estilos e acrescentar novos, obter estilos adicionais. Ops. De novo, criar bibliografia a partir do item. Vamos colocar o ABNT, certo? Modelo ABNT. Deixa eu ver, tem aqui. Não tem, mas vamos baixar o ABNT para a gente ver como é que seria. Obter estilos adicionais. ABNT. Então ele vai procurar. Isso, pronto. Achou vários. Quando você passa, ele já mostra como é que seria o exemplo. Esse ABNT é com negrito. Eu gosto do ABNT itálico. Então aqui, pronto.
seria essa. Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Bom, tudo bem. Então, vou fechar aqui. De novo, criar a bibliografia. E usar isso aqui, Escola do Comando. Eu quero o quê? Uma bibliografia e eu quero copiar para a área de transferência. Ok. Então ele está salvo na área de transferência. Eu vou vir aqui no arquivo e Ctrl V. Pronto. Então apareceu exatamente igual, só com o título em itálico. Se eu utilizar qualquer outro modelo, criar a bibliografia a partir do item selecionado, escolher, por exemplo, Nature. Então, de novo, bibliografia, copiar para a transferência, ok. E colar. Ele vai mostrar como é que seria o padrão da Nature. Como a gente quer trabalhar com Chicago, então a gente clica aqui, Chicago, Manual of Style, autor data. Isso aqui é muito importante. Não é nota de rodapé nem notes. É autor data. Como a gente está em português, seria em português. Se fosse um autor em inglês ou um texto em inglês, a gente colocaria em inglês. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que vai ser a diferença. De novo, bibliografia, copiar a diferença, ok. Colo. Está aqui o padrão. Tá vendo? Ele mesmo, primeiro que ele colocou aqui, que é esse aqui, o sobrenome já está em caixa alta, todos os demais ele deixou caixa baixa. A data, logo depois do nome, o título em itálico e as informações seguintes. Então ele adapta ao padrão. O interessante de quando é, por exemplo, deixa eu ver, tá aqui, pronto. Quando é em português e inglês, aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, desse livro, História da Ciência, Mapa do Conhecimento, que são dois organizadores, Ana Maria Afonso Goldbart e Carlos A. Maia. Foi publicado no Rio de Janeiro, editor Expressão e Cultura, 1995. Vou clicar, criar bibliografia a partir do item, Chicago, ok. Vou apagar tudo isso aqui. E colar. Pronto. Perceba que, como eu exportei ele em português, apareceu Afonso Goldbart, Ana Maria, e Carlos A. Maia, organizadores. Se eu escolhesse para exportar como inglês aqui, cadê English? Aqui, English US. O que vai acontecer? A palavra, a expressão ele trocou por and. Então, isso vai acontecer o tempo todo. E editores. E de organizadores. Então, isso é interessante. Quando a pessoa está publicando em inglês, que ele já organiza também em inglês. A coisa mais importante desse programa é a gente preencher isso aqui corretamente. Você tem vários estilos aqui. Por exemplo, aqui são todos. Ó. Apresentação quando a gente apresenta em encontros, né? Artigos de jornal, artigo de periódico, jornal mesmo, tipo Folha de São Paulo. Aqui é artigo de periódico, artigo de revista. Para cada um, essas informações aqui mudam. Por exemplo, gravação de áudio, vídeo, livro. A gente está usando livro, né? Se eu quisesse uma tese, então ele vai criar aqui a tese. Depois ele vai pedir aqui tipo, né? Dissertação de mestrado ou doutorado, universidade, lugar. Se a gente não preenche isso corretamente, a informação final também não vai ser correta. Mas aí não é culpa do programa, é a gente que não soube entender como o programa funciona. Vamos pegar aqui um exemplo. Esse aqui é o guia, ele está todo em ABNT. Vamos pegar aqui uma dissertação de mestrado. Já passou? Passou. Pronto, aqui. Vamos pegar da Lilian, ok? O título: Repertórios musicais em trânsito. Música identidade Disney, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Eu copio isso aqui, vou colocar aqui no título da tese.
Ah, identidade, repertório musical de trans, música, identidade, ok. Autor, então, Barros. E primeiro nome, Lilian. Pronto. Que tipo? Certo? Então, é um doutorado em etnomusicologia. Eu vou copiar isso. A Universidade Federal da Bahia. Lugar, Salvador. A data, 2006. Pronto. Aí o resto é número de página, idioma, data de acesso, desnecessário, né? Então, já temos aqui uma tese. Engraçado que aqui o Zotero, ele mesmo organiza ícones de acordo com as coisas. Quando é uma tese ou dissertação, ele coloca esse chapeuzinho aqui. Então, eu vou agora exportar. Vamos exportar primeiro com uma BNT, pra gente ver como é que ele vai ficar. A BNT só tem a opção de Brasil, né? Ok. Vamos lá. Vou colar aqui. Aparece Barros, Lilian, repertório musicais em trânsito, pá. 2006. Doutorado em etnomusicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. Não é a forma correta, digamos assim, da BNT, porque a BNT ele pede para colocar isso aqui, tese, em parênteses e tudo mais. Mas funciona. Agora vamos exportar como Chicago, em português, né? Português Brasil, grafia, copiar de transferência, ok. Então, colei. Aqui, ele já aparece assim, Barros, Lilian, o ano aqui do lado, depois o título da dissertação, entre aspas, doutorado em musicologia, Salvador, toda a informação. A gente está utilizando sempre esse programa para padronizar tudo. Às vezes tem uma diferença ou não, por exemplo, se vai usar aspas, se não vai usar aspas, onde vai ficar o itálico. Mas uma vez que a gente preenche esse programa corretamente, tudo vai funcionar e tudo vai ficar igual. E isso é a coisa mais importante no final das contas. Vamos adicionar mais uma coisa aqui, por exemplo, quando a gente tem mais que um autor ou a gente é organizador. Vamos lá para cima. Exemplo de 2 ou 3 autores. Aqui, deixa eu ver. Auto-entidade. Regra chegando 3 autores. Até 3 autores, pronto. Se fosse o exemplo aqui, vamos pegar direto um exemplo que a gente tenha dentro do nosso documento. Fica mais interessante. Vou pegar esse livro aqui. Barimboim, Daniel, Said, Eduardo, ok? Então, isso aqui é um livro. Então a gente está acrescentar um livro. Se eu começar a acrescentar uma coisa e errei, eu posso clicar aqui e mudar. Se eu quero mudar de livro para artigo de periódico, eu mudo. Se você acrescentou alguma informação, por exemplo, número de periódico, a gente tem volume e edição. Em livro, a gente não tem isso aqui. Aí ele vai dizer, você vai perder informação. Mas tudo bem, não chega a ser um problema, né? Então o título do livro, paralelos e paradoxos, tudo isso. Então a gente coloca aqui. Autor, Barimboim, nome Daniel. Pronto, então só tem um autor. Se eu quiser acrescentar outro, eu venho aqui do lado e coloco mais. Então vai ter outro autor. Então começa sobrenome, Said, Enter. E agora o primeiro nome, Eduardo. Não é isso? Isso, Eduardo Said. Publicação onde? São Paulo, Companhia das Letras, 2003. Vamos lá, lugar, São Paulo.
São Paulo. Editor, Companhia das Letras. Eu já escrevi vários, então ele já tem aqui informação. A data 2003. Enter. Mas aqui tem uma informação a mais, que é tradução de Hildegard Feist. Então eu vou copiar aqui. Vou acrescentar mais uma informação aqui, que é tradutor. Feist, sem o ponto, né? E primeiro nome, Hildegard. Pronto. Então, nós temos a informação agora dos autores e do tradutor. Numa publicação, numa referência, a gente não precisa nem sempre colocar tudo. Então, vou criar a bibliografia a partir dele. Primeiro, exemplo, a BNT, no Estado-Maior do Exército. Aqui aparece tradução e Hildegard Feist. Como eu coloquei lá, ele coloca aqui também. Perceba como fica corretamente, né, o caixa alta, o ponto e vírgula. Se eu quiser fazer isso como autor data Chicago Manual, aqui aparece a mesma coisa, traduzido por, a gente colocou a informação, ele traz essa informação para cá. Depois que você coloca, digamos que eu faça, preencha todos esses aqui, minha bibliografia, digamos, ó, na publicação, né, no periódico Música Contexto 2018, eu utilizei aqui o de Matias, digamos, Jim Cat. Esse aqui foram alguns. Eu coloquei todos aqui, ou esse aqui, nome diferente, né? Medegogoda. Então tem todos esses aqui que ela utilizou no artigo dele. Então eu posso copiar, ó, escolho todos, clico no botão direito, criar a bibliografia a partir dos itens selecionados. Aqui autor data, bibliografia, área de transferência. Ok, pronto. Já está todo na área de transferência. Vou apagar isso aqui e Ctrl V. Está tudo aqui. Todos eles estão como deixa eu mudar aqui o estilo, colocar a cor de texto, fica melhor, fica mais bonitinho. Então você vê o primeiro aqui, o segundo, ele já coloca em ordem alfabética, tudo bem organizado, padronizado. Então é muito interessante usar esse programa. Depois que a gente organiza, você pode atualizar. Então ele vai atualizar automaticamente pela internet. Se você quiser salvar tudo que você fez, eu quero, por exemplo, pegar essa pasta que eu criei, ó, em minha biblioteca, eu clico no botão direito, nova coleção. Então eu escrevo exemplos para testar. Ok. Então ele colocou aqui. Então eu vou copiar aqui de etimologia, vou puxar aqui esse para dentro. Então está aqui uma opção, que é Chicago. Vou colocar aqui esse outro e repertórios musicais em trânsitos. Pronto. Então você tem três opções. Agora eu vou exportar, certo? Exportar a coleção. Clico no botão direito do mouse. Como? Modelo RDF. Exportar notas. Ok. Arquivos para testar. RDF. Salvar. Pronto. Fecho aqui. Fecho tudo. Vou lá. Então você tem esse arquivo aqui, exemplos para testar.rdf. Você envia por e-mail. A gente abre. Eu posso importar dentro do meu Zotero. E eu vou ter tudo pronto. Qualquer modificação eu faço no Zotero. E vou ter tudo organizado. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o e-mail Hugo Ribeiro. Um abraço.